Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas de filmes de terror que revolucionaram o gênero com ideias novas e criativas. Número 10, Corrente do Mal. You can get rid of it, okay? Just sleep with someone as soon as you can. Just pass it along. A metáfora com doenças sexualmente transmissíveis é parte do que tornou Corrente do Mal tão inovador em 2014. O roteirista e diretor David Robert Mitchell pode não ter explicado completamente as regras de como a entidade persegue as suas vítimas ou como derrotá-la. Mas aqui o foco está mais na jornada do que no destino. O filme mexe com a nossa paranoia, nos fazendo observar o fundo da cena para identificar quem pode ser a ameaça. As atuações e o carisma dos personagens nos envolvem, enquanto a trilha sonora nos mantém tensos. Esse é um forte candidato a se tornar um clássico moderno do terror. See? Everything's okay. Número 9. Corra. He's dating my sister. You had your chance. I can't get to know the guy. A ideia de alguém roubando o corpo de outra pessoa já era velha no terror quando Jordan Peele fez Corra. No entanto, o seu filme conseguiu dar uma cara nova para essa história, falando sobre diferenças de classe e racismo. Corra também incorpora sutilmente humor ao longo da história, mas não se engane, o filme é cheio de sustos desconfortáveis. O horror existencial do lugar submerso, em particular, nos dá pesadelos. Com um roteiro inteligente, tenso e afiado, Jordan Peele entregou um filme cheio de camadas, repleto de detalhes e pistas escondidas que tornam cada nova sessão ainda mais interessante. White black people. Número 8. Os Estranhos. Are you a sinner? Sometimes. Há algo instintivo em filmes de terror que nos colocam em situações de máxima vulnerabilidade. Seja a psicose com o chuveiro ou o tubarão no mar aberto, eles nos deixam arrepiados. Os Estranhos toca nesse mesmo medo, o pavor de ter a nossa casa invadida quando estamos sozinhos. A cinematografia amplifica essa sensação, mostrando os estranhos à espreita nas sombras. Esse filme é violento, sem dúvida, mas também é assustador ao extremo e não tem medo de deixar os momentos se prolongarem, com o único propósito de nos fazer olhar 2 vezes para o escuro. Why are you doing this to us? Because you were home. Número 7. O Silêncio dos Inocentes. Esse filme é um dos poucos no gênero de terror a causar um impacto significativo no Oscar. A sua abordagem de temas como identidade de gênero gerou bastante crítica retrospectiva. No entanto, não são as motivações do assassino que tornam esse filme tão aterrorizante. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. No fundo, O Silêncio dos Inocentes é uma história sobre o sequestro e assassinato de mulheres, crimes que parecem muito reais e assustadores. Now he places the lotion in the basket. A atuação de Jodie Foster como a agente em treinamento do FBI Clarice Starling definiu a sua carreira. E quem poderia esquecer a forma como Anthony Hopkins deu vida ao Dr. Hannibal Lecter? Ele conseguiu tornar o ex-psicólogo e canibal um personagem ao mesmo tempo carismático, magnético, manipulador e, no fim das contas, um dos mais assustadores da história do cinema. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Número 6. Hereditário. Em 2018, os cinéfilos conheceram um novo mestre do terror, o cineasta Ari Aster. It's okay. It's okay. Sombrio e profundamente perturbador, Hereditário ultrapassa os limites do gênero de formas que, sinceramente, nem sabíamos serem possíveis. Desde o lançamento, foi imediatamente comparado a obras altamente influentes como O Bebê de Rosemary e O Exorcista. O filme não se preocupa com sustos baratos. Em vez disso, ele choca com imagens genuinamente inesperadas e profundamente perturbadoras, das quais se recusa a desviar o olhar. A tensão e a sensação avassaladora de pavor são tão intensas que alguns espectadores podem não aguentar até o mistério ser desvendado. Reforçado por atuações impecáveis, Hereditário não é apenas um filme assustador. Ele vai mexer com você profundamente. Número
Número 5. O Iluminado. Dirigido por Stanley Kubrick, O Iluminado é sem dúvida uma obra nada convencional. Come play with us, Daddy. É uma experiência solitária, ambígua e profundamente inquietante, que, embora possa ser considerada uma história sobrenatural, fala principalmente sobre a loucura crescente de um homem. Terrible nightmare I ever had. É uma grande divergência do material original, escrito por Stephen King, mas um estudo realizado em 2004 pela King's College London classificou o filme como o filme de terror perfeito. Give me the bat. Give me the bat. O Iluminado nunca deixa de assustar, mas a resposta para o que exatamente o torna tão aterrorizante continua indefinida. Desde o design dos cenários até as imagens utilizadas, o filme adota uma abordagem artística para provocar medo. Here's Johnny. Número 4. Alien, o oitavo passageiro. Apesar dos elementos de ficção científica na história, não há muito debate sobre o fato de que Alien também é um filme de terror. Estar preso em um ambiente claustrofóbico, sem saída, com uma criatura implacável que só quer matar, é sem dúvida uma ideia assustadora. Até mesmo sentar para uma refeição juntos nesse filme se transforma em um verdadeiro pesadelo. A cena do chestbuster está gravada para sempre na memória de todo mundo. A aventura espacial de Ridley Scott não só te agarra pelo pescoço, como também nunca te solta. Ela inspirou uma continuação memorável com Aliens, além de vários filmes na franquia menos impactantes. Mas o original continua sendo o mais assustador e o mais chocante. Número 3. Psicose. Bom, a gente sabe o que você está pensando. Como esse filme chega ao top 3, quando em comparação com os filmes de terror lançados depois, ele parece tão suave. Oh, we have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. Bom, a verdade é que, apesar de Psicose começar meio lento, o final é muito impactante. O problema é que o filme ficou tão conhecido que a maioria das pessoas já sabe a história. Mas se você mostrar a alguém que não conhece a história, a reação será de terror genuíno. E a falta inicial de terror torna a violência repentina e as revelações distorcidas ainda mais poderosas. Ninguém vai contestar o fato de que Psicose é um dos maiores filmes de terror já feitos, mas também continua sendo um dos mais assustadores. Número 2. O Exorcista. You're gonna die up there. Crianças demoníacas sempre nos assustam. O Exorcista nos apresenta Regan, uma garota amigável de 12 anos que é possuída por um demônio após brincar com um tabuleiro Ouija. Captain Howdy, do you think my mom's pretty? Um conceito fantástico e revigorante para um filme de terror foi levado a outro nível pelo excepcional roteiro de William Peter Blatty e pela direção incrível de William Friedkin. Implacável e verdadeiramente assustador, isso é o que sempre imaginaremos que uma possessão real realmente seria. Isso nos força a imaginar o quão impotentes nós seríamos se isso acontecesse com um ente querido. Some a isso momentos horripilantes, como quando Pazuzu conta ao padre Damien Karras sobre o destino da sua mãe no inferno. Isso é o mais assustador que se pode imaginar, e sem dúvida um clássico do terror. I'm the Holy Spirit. Damien! Amen. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A Bruxa de Blair. The woods around Halloween time is a creepy enough phenomenon. I don't want to go cheesy. I want to really avoid any cheese. Um dos filmes independentes de maior sucesso, a campanha de marketing de A Bruxa de Blair fez dele o filme mais comentado nos Estados Unidos. Os teasers e os trailers aguçaram a curiosidade sem revelar quase nada, tornando as reviravoltas ainda mais chocantes. Como os protagonistas eram desconhecidos, a conexão com a história foi imediata, deixando as surpresas ainda mais aterradoras. E para completar, os simples e aterrorizantes segundos finais garantiram que esse fosse um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E aí, qual filme de terror você acha mais criativo? Conta pra gente nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.